Alô, pessoal, tranquilito no mas? Neste vídeo, vou apresentar a primeira parte da entrevista com o pesquisador Vinícius Benites, da Embrapa Solos. Essa entrevista é sobre rochagem. Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com o Vinícius Benites. Ele é pesquisador da Embrapa há 18 anos. O doutor Vinícius, ele é engenheiro agrônomo formado em Viçosa. Ele tem mestrado e doutorado na mesma universidade em solos e nutrição de plantas. Ele também tem pós-doutorado na CSIRO, em Adelaide, Austrália. E, além disso, ele é coordenador da rede Fert Brasil. É uma rede muito importante que coordena estudos de fertilizantes, discussões e eventos sobre o tema. Vinícius, bom dia, muito obrigado por atender ao canal Adubos e Adubações. Hoje já somos uma comunidade que acima de 4.000 pessoas inscritas no canal, visualizações, o canal já teve mais de 40.000 na sua existência em 6 meses, então estamos atingindo um grande número de pessoas, de norte a sul do país e inclusive nos países irmãos, Argentina, Uruguai, Paraguai, nos assiste também. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo, né? E eu acho que o assunto é palpitante, importante. Eu acho que você vai dar uma colaboração muito grande, tecnicamente, para todos. Bom dia, Nelson. Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar e poder ter a chance aí de divulgar ciência, né, pelo canal. É isso aí. Vinícius, a gente vai falar de rochas silicatadas, que também hoje são chamadas no Brasil de remineralizadores, e também se faz a prática de rochagem com essas rochas, mas principalmente nós vamos falar sobre essas rochas silicatadas como fornecedores de potássio. Eu queria que você, por favor, ampliasse um pouquinho essa questão de rochagem. Como é que você vê, não é? É só potássio que se faz, há outros nutrientes? Por favor, Vinícius. Bom, começando pela terminologia, né? Eu particularmente não gosto nem dos termos rochagem nem remineralizadores, porque na realidade são termos. Rochagem tudo bem, mas remineralizador remete a um erro conceitual, né? O uso de rocha na agricultura, ele não é novidade nenhuma, né? Como você bem colocou, o calcário é uma rocha moída, né, que se aplica à agricultura. Vários fosfatos naturais também são aplicados na agricultura. Nós conhecemos algumas fontes de micronutrientes, o lexita, por exemplo, que também é usado, né? Mas o que tem de novo nessa discussão, e é o que eu estou assim, contestando cientificamente, é o uso dessas rochas aluminosilicatos, né, que são rochas extremamente abundantes, como fonte de potássio, né? Então, de onde começou isso? É importante a gente contextualizar, porque por que isso é novo? Porque, na realidade, a gente discutiu isso aí intensamente na década de 70 e 80, e nós temos dezenas de artigos publicados mostrando a não viabilidade do uso desses materiais como fonte de potássio, né? Trabalhos do Siqueira, do professor Charles Lopes, da Alfredão, mostravam categoricamente que isso não funcionava. Mas acontece que em 2008, 2009, com a crise de fertilizantes, aquele pico que teve de preços, né, de cloreto, de potássio, chegando aí a R$2.000, R$3.000 a tonelada, ressurgiram essas ideias, né? Olha, vamos tentar fontes alternativas e tal. Então, o negócio que estava meio parado surgiu. E junto a isso, é um aspecto importante, em 2012, nós tivemos a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, né? A aprovação da Lei Nacional dos Resíduos Sólidos. E com a aprovação dessa lei, uma atividade que é muito comum no Brasil, que é a atividade minerária, principalmente de pedreiras, esses empresários se viram com um passivo gigantesco da noite para o dia. Então, assim, montanhas e montanhas de pó de rocha estocado nas pedreiras viraram passivo. E pela Lei Nacional de Resíduos Sólidos, as pessoas tinham então que destinar de alguma forma esse material. Então foi quando começou o movimento muito forte, misturando, né, o pessoal da geologia, principalmente vindo do Ministério de Minas e Energia, para tentar dar uso agrícola para esses materiais. E foi quando surgiu a lei dos remineralizadores. Aqui um detalhe importante, a lei dos remineralizadores, ela é a única lei que trata de fertilizantes que surgiu de fora do Ministério da Agricultura. Toda a lei de fertilizantes vem do Ministério da Agricultura. E a lei dos remineralizadores surgiu de fora, né, e chegou, cumpra-se, para o Ministério da Agricultura, que teve depois que fazer as instruções normativas. Mas, então, olha, o que nós vamos colocar aqui hoje, que é o objeto da minha discussão,
o uso de rochas aluminosilicáticas como fonte de potássio em substituição ao cloreto de potássio. Deixo isso bem claro, porque eu, particularmente, eu sou um entusiasta do uso de rocha fosfática, tá? Eu uso, inclusive, na minha fazenda, né? Calcário, sem dúvida nenhuma, e algumas outras rochas. Não é isso que nós estamos discutindo, eu não gostaria de deixar essa confusão no ar. Tá? Perfeito. Inclusive, é importante, Vinícius, que remeter, né, que eu fiz uma introdução a essa entrevista e eu também falei bastante sobre isso, tentando reforçar esse assunto. Então, para não misturarmos, né, os usos, né, de fontes diferentes, né, do que nós estamos falando das rochas silicatadas como supridor do nutriente potássio. Vinícius, uma coisa importante que você comentou na sua palestra lá no Congresso Brasileiro de Ciência dos Solos, em Cuiabá, agora em julho de 2019, foi a questão da origem desses materiais. Né? A grande parte dessa origem é de, como você comentou, na verdade, é um passivo ambiental de empresas que fazem mineração nesse país. Você poderia ampliar um pouquinho? Bom, primeiro, considerando o baixo teor de potássio desses materiais, para que seja viável economicamente para o produtor adquirir, ou para que haja alguma vantagem comercial, né, na venda, no marketing, o custo desse material tem que ser muito baixo. Né? Porque cloreto nós estamos trabalhando num valor em torno de R$ 1.200 a tonelada, então o material teria que ser muito baixo. E o valor é tão baixo que chega a ser inferior a R$ 100 em alguns casos. E para você produzir um material desse, a esse preço, não é viável economicamente você moer o material. O custo de moagem e transporte desse material, você não consegue chegar nesse preço. Então, a única forma de você conseguir colocar esse produto no mercado com um preço competitivo, né? E isso nós temos que questionar, se ele for um resíduo. Quer dizer, então, na realidade, um resíduo, na realidade, ele tem um valor negativo. Ao invés de ele teria que dispor aquele resíduo, ele teria um custo para dispor aquele resíduo, e ao invés disso, ele está vendendo, os produtores estão vendendo a um valor muito baixo, e, de certa forma, o que está acontecendo é que os produtores rurais que estão usando isso de forma sem assessoramento técnico, né, estão subsidiando a limpeza dos pátios, do passivo ambiental das pedreiras. É isso que a gente vê hoje. Então, o produtor rural paga um preço irrisório pelo material, quase que pro forma, mas paga também o frete para o transporte disso. Então, na realidade, é muito difícil você pensar num processo industrial que vai produzir. Em outras palavras, Nelson, quando acabarem os estoques dos passivos, essas empresas não vão conseguir entregar esse material ao preço que elas entregam hoje. Né? Nós temos aqui conversa com o pessoal do CETEM, do Centro Tecnológico de Minerais aqui do Rio de Janeiro, o especialista, o Dr. Claudio Schneider, a gente discute constantemente custos de moagem, né? E o custo é impossível você fazer isso, né, nesse valor. Então, só consegue vender porque é um passivo. Né? Perfeito. Vinícius, mas a grande parte, então, não é produzida com fim de fertilizantes. A grande parte dessas rochas silicatadas, remineralizadores chamados, na verdade é resíduo mesmo. Resíduo que eu digo é um subproduto da mineração e que eles estão vendendo. Poucos fazem apenas como fonte de potássio, é isso, né? Poucos, eu diria quase nenhum. Existem alguns casos que eu conheço, né? Agora, moagem de rocha para esse fim é muito pouco comum no Brasil, né? Agora, você vê, em virtude disso, os materiais que estão disponíveis no mercado, em grande maioria, são materiais que hoje, origem geológica, são o quê? Granitos, guinais e basalto. Basicamente, é o que a gente tem no mercado hoje. Perfeito. Ok, você também mostrou, Vinícius, uma tabela de trabalhos na tua apresentação que eu coloquei na minha introdução a essa entrevista, no vídeo anterior. Eu te agradeceria que você comentasse sobre essa tabela de trabalhos com um pouco mais de detalhes, e já que existem alguns trabalhos que alegam que existe eficiência, e você fez alguns comentários importantes no Congresso, e se você puder repetir, eu acho que seria muito importante. Bom, Nelson, olha, eu sou um cientista, né, e eu trato a questão toda de uma forma científica. E nós, cientistas, a base do conhecimento está em artigos publicados em revistas
onde tem uma avaliação, né, a DOC e uma legitimação dessa informação. Então, com base em tudo que nós encontramos em publicações, foi quando eu gerei aquela tabela. Pegamos todas as publicações onde havia alguma referência à eficiência agronômica de rochas silicatadas e fomos analisar artigo por artigo. Então, assim, olha, de cara, né, de entrada, a grande maioria dos artigos, né, mostram de forma inequívoca que não há a viabilidade técnica do uso desses materiais. Então, temos um material interessante do Clant, não é, do Clant, publicado na Revista Brasileira de Ciências do Solo, sobre o uso de basalto. Esses trabalhos que eu já citei, né, da década de 80, que é do Siqueira, né, que foi o presidente do CNPq, né, e também o professor Chad Lopes, mostrando que não havia viabilidade do uso de materiais que já eram materiais considerados os mais interessantes. E mais recentemente começam a surgir principalmente teses e resumos em congressos, né? Poucos artigos em revistas e às vezes em revista de menor significância, né? Que são um índice baixo na classificação. Mas quando a gente pega esses artigos mais recentes, e é o que eu discuti na minha apresentação, via de regra, né? Não, nem via de regra, todos eles têm existe algum erro no material e métodos, né? Que tornam inconclusivos os resultados, porque na realidade existe uma tendência muito grande, uma ideologia, quase uma paixão de pessoas que querem dizer que esse negócio funciona. Então, o que o sujeito faz? Ele vai comparar o pó de rocha, né, dele lá com cloreto de potássio e trabalha com solo, muitas vezes, que o solo não é responsivo a potássio. Então, são solos que nós já temos muito no Brasil, eu estimaria aí por baixo hoje, uns 15 a 20 milhões de hectares do Brasil, nós temos já solos que foram corrigidos em potássio pelo uso contínuo de cloreto de potássio, né, superior às extrações pelas culturas. E esses solos não são mais responsivos. Então, nesse tipo de solo, eu não posso usar um solo desse para comparar fontes de potássio, porque ali o controle, onde eu não coloco potássio nenhum, a resposta já vai ser interessante. Então, é difícil de avaliar. Então, quer dizer, Vinícius, há um erro metodológico grave, é bastante comum. A gente encontra quase todos. Porque é comum, não só em potássio, como eventualmente, inclusive, em outros produtos que se testam, outras fontes, de você testar com o solo com alto nível de nutrientes. Porque aqui a gente não está testando eficiência, porque a resposta vai ser muito baixa, a probabilidade é muito baixa. Onde a gente deveria testar, para saber se realmente é funcional, se tem eficiência, seria em solos de baixa fertilidade de potássio ou de outros nutrientes, sempre. Aí a gente pode comparar eficiências. É por aí, né? Esse erro, por aí, é isso aí. Então, Nelson, eu até coloco aqui um desafio no site. Como você falou, tem vários usuários, e a gente quer discutir a questão de forma científica. O meu desafio é o seguinte: apresentem resultados científicos que mostrem de forma inequívoca que alguma rocha silicática tem efeito como fonte de potássio. Nós vamos analisar com calma, porque essa análise que eu estou te falando é uma análise que nós fizemos dentro do portfólio de fertilizantes da Embrapa. Nós analisamos mais de 20 artigos que têm na sua conclusão alguma afirmativa no sentido de dizer que a rocha pode substituir a adubação ou que existe um potencial de uso, e em todos eles havia algum erro, né? Desse tipo, né? Solos não responsivos, comparação de doses muito fora da faixa de resposta, né? Comparando rocha com uma dose de 300 kg de cloreto de potássio, que é uma dose irreal, né? Então, assim, sempre tem algum esquema ali no meio. Então, o que a gente quer é isso, é tratar de forma científica e mostrar de forma inequívoca, né, se isso funciona ou não. Porque o grande problema que eu vejo nisso é o seguinte: usar o solo como depositório, né, um descarte de material de rocha, talvez não seja problema, não é problema. O problema é fazer o produtor pensar que ele está comprando alguma coisa que vai substituir a adubação dele. E nesse caso, além do produtor gastar dinheiro, ele está perdendo a reserva que ele mesmo fez. E uma hora isso vai aparecer. Então, o problema todo não vai acontecer de um ano para o outro. Nós temos vários produtores felizes com o uso de pó de rocha. Então, realmente contentes e compram no outro ano. Mas acontece que com 5 a 10 anos, o problema vai surgir. E aí vai ser tarde demais. Então, esse alerta que eu faço para os produtores é isso. Tenham cuidado com isso, façam um monitoramento. Eu já conheço áreas de produtores, principalmente no Mato Grosso, na região de Primavera do Leste, onde produtores que estavam usando rocha por mais de 3 anos já começam a ver deficiência de potássio na plantação.
Então, assim, é uma questão, é uma bomba de efeito retardado. Né? Então, assim, eu queria aproveitar o seu site, que é um site que tem uma boa divulgação, e deixar bem clara a minha opinião sobre isso. Vocês, quem está usando isso de forma contínua, está perdendo dinheiro, está perdendo a reserva, e isso vai ter consequências no futuro. Perfeito. Você também, isso quer dizer, a percepção muitas vezes engana, né? Que a pessoa usa, eu acho que é importantíssimo, né? A gente conversar sobre isso, e a gente vê, não só nesse caso, como em outros, de outros fertilizantes, a pessoa usa materiais não eficientes em solos de alta fertilidade. Aí produz bem, porque acredita que ali tem uma solução barata, boa, e aí no futuro vai pagar. No futuro a reserva vai cair de qualquer nutriente e ele vai ter problemas. É isso, né, Vinícius? No próximo vídeo vamos apresentar a segunda parte da entrevista do Dr. Vinícius Benites sobre rochagem. Te espero lá.